todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos seu povo, Jesus. Somos seus pés, andando em toda parte. Somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos seu povo, Jesus. Somos seus pés, andando em toda parte. Somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Somos seus pés, andando em toda parte. Somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos seus pés, andando em toda parte. Somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus.
seus pés, andando em toda parte. Somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Senhor Jesus, nós queremos consagrar as nossas vidas, esse tempo, Senhor, a Te ouvir. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos leve a um lugar de excelência, um lugar, Senhor, de dedicação, de consagração, para que a nossa caminhada por essa terra seja a Sua caminhada, Senhor. Que o nosso olhar seja o Teu olhar, que as nossas mãos sejam as Tuas mãos estendidas, que os nossos passos por essa terra sejam o Senhor caminhando por essa terra, trazendo renovação, transformação, restauração de todas as coisas. Usa a Tua igreja, Senhor, mais do que para estabelecer um marco, para que ela seja uma influenciadora, uma transformadora de realidade, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Agora sim. Vamos lá. Bom, a gente vem trabalhando uma série que a gente começou semana passada. Hoje a gente fez uma introdução, né, na semana passada. A gente pegou o final ali do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E hoje a gente vai iniciar o capítulo 10. Essa série que nós estamos trabalhando, eu estou chamando ela de Trabalhadores. Por isso essa música do Daniel Souza, que chama Trabalhadores também. Daniel Souza, para quem não conhece, ele é mais conhecido por causa daquela música... Como é que se chama? É uma música de comunhão. Ai, rapaz. Corpo e família. Corpo e família. Depois Jesus é o Rei da Glória, né? Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. A gente aqui em casa gosta de várias músicas dele. Isso aí mesmo. Isso aí. Então, Daniel é discípulo do Asaf, né? Do Asaf Borba. É do Daniel a música, na verdade. O Asaf gravou várias músicas dele. E o Fernandinho, por sua vez, é discípulo do Daniel. Tá tudo em família lá. Tudo meio parente. Uma turma muito boa, né? E a gente gosta muito das músicas do Daniel. A gente teve privilégio, né? A gente não chegou a conviver com o Fernandinho, mas com o Asaf, com o Daniel, tivemos, né? Eu, a Dani, meu pai, tivemos contato. A última vez que a gente teve com o Daniel foi aqui em Valinhos. É um cara que exala Jesus, assim, na sua vivência, na sua fala. Quando ele canta é absurdo, quando ele fala, tudo que ele faz assim, transmite, né? Presença de Jesus. É uma coisa impressionante. Nós amamos muito esse irmão. E esse texto, essa música é em cima desse texto que nós estamos estudando, né? O capítulo 9 de Mateus, Jesus tinha acabado de voltar de Genezaré, onde ele libertou aquele homem possuído por uma legião, né? Aí ele chega na terra dele, ele cura um paralítico, recruta Mateus na coletoria de impostos, comeu com os pecadores e foi criticado, respondeu algumas perguntas sobre jejum, curou involuntariamente uma mulher que tocou nele, no meio da multidão, que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ressuscitou uma menina que era filha do líder da sinagoga ali deles, daí na saída curou 2 cegos que pediam ajuda e ainda curou um mudo e expulsou os demônios dele, né? Esse foi o dia de Jesus narrado em Mateus 9.
E aí, quando ele chega no fim desse dia, ele solta a frase famosa. Ele diz aos discípulos: a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. É Mateus 9:38, que é o texto base dessa música que a gente cantou aqui, né? E aí, no capítulo seguinte, os próprios discípulos são a resposta de Deus para a oração deles. Porque Jesus vai enviar os próprios discípulos como esses trabalhadores, né, para a colheita de Deus. E a gente vai ler os 10 primeiros versículos desse capítulo 10, tá? Mateus para... Olha, do N.T. Wright, aí sim. Os 10 primeiros versículos, de Mateus 10, né? Diz assim, eu estou lendo na NVT aqui. Jesus reuniu 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros, curar todo tipo de enfermidade e doença. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado de Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, que acabou de contar a história de como ele virou discípulo, né? Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago Menor, né? João, irmão de Tiago, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus... Ah, já falei desses, né? Tiago, filho de Alfeu, que é o Tiago Menor, aí sim. Tadeu, Simão, o cananeu, que é o Simão, o Zelota, né? Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Dei uma confundida aqui, mas acho que tá tudo aí. Os 12 discípulos. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino de Deus está próximo, ou que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem cinto, moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Bom, então esse é o início do discurso que Jesus está fazendo, enviando os seus 12. E na reunião de hoje eu vou tentar abordar esses 10 primeiros versículos aqui e depois a gente faz aquele bate-papo costumeiro em que todo mundo colabora um pouquinho, traz alguma observação. Então, se você tiver alguma coisa que desperte sua atenção assim, se quiser anotar para depois a gente debater melhor, fica à vontade, tá? E aí a gente aprofunda. Bom, primeiro Jesus começa esse texto dizendo que ele deu autoridade para 2 coisas, né? Expulsar demônios e curar enfermidades. Não sei se você se lembra, em Atos 10, Pedro se encontrou com o tal do Cornélio, que era um homem que não era judeu, né? E esse Cornélio, ele tinha orado a Deus pedindo que alguém viesse explicar o evangelho para ele, porque ele estava começando a ser tocado por aquela mensagem. E aí Pedro começa um discurso. O que a gente sabe é que no meio do discurso de Pedro, o povo começou a falar em línguas, né? Essa é a história lá que está relatada em Atos 10, né? E aí Pedro também batiza, mesmo eles não sendo judeus, né? O que não era o costume da época, mas Pedro transgride aí e são os primeiros não-judeus batizados, né? Então, Atos 10, versículos 36 até o 38, diz assim, ó, essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. É Pedro falando, discursando lá para aqueles gregos ali, né? Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem que também Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. É outra música do Daniel. Eu também quero. Porque Deus era com ele, Deus era com ele. Então,
Jesus, ele está dizendo aqui que Jesus fazia o bem por onde passava, certo? Capacitado pelo Espírito Santo, porque Deus era com ele. E aí, nesse versículo que a gente leu, Jesus entrega essa mesma autoridade aos 12. Ele diz para eles, ó, expulsem demônios e curem enfermos, certo? Depois o texto vem com uma listagem, né? O texto de Mateus 10 vem com uma listagem dos discípulos. E é bem curioso o que dá pra gente aprender com essas listas, né? As listas às vezes são chatas, vocês viram até que eu me enrolei aqui lendo a lista. Li 2 vezes a mesma linha, mas as listas têm muito a nos ensinar, né? Existem livros na Bíblia que são praticamente só listas, né? Primeiro ele começa falando de Pedro e de André, né? Que são os filhos de Jonas. Lembra que Jesus chama Pedro de Simão Bar Jonas, né? Filho de Jonas. Bar quer dizer filho de, né? Então, Simão, filho de Jonas. Jesus seria Jesus Bar José, certo? Então, Pedro e André, Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, eram pescadores, né? Eles eram sócios num barco. Tem aquela história da pesca maravilhosa, que é uma história que a gente conta para criança, né? Como Jesus recruta os seus primeiros discípulos, diz que eles estavam pescando a noite inteira, não pegavam nada. Jesus vem de longe, fala, joga a rede mais para cá. E aí Pedro obedece, diz, eu passei a noite inteira, eu sou desse ramo, não peguei nada, mas debaixo da sua autoridade eu vou jogar a rede. E ele joga e, de fato, quase que o barco deles afunda, né, com a quantidade de peixes que eles pegaram. Então, eles eram pessoas simples, trabalhadores braçais, né? Depois fala de Filipe. Filipe, os evangelhos falam muito pouco sobre Filipe. Existe pouco relato de Filipe. Conta-se um dos textos, né, é o de Atos 8, né, que vai dizer que ele foi teletransportado, né? Um dos poucos casos, um dos poucos relatos desse tipo que tem na Bíblia. Existem alguns na Bíblia, sim, de teletransporte, né? Filipe foi um desses. Ele foi teletransportado do lado de uma carroça que transportava um eunuco. Eunuco é um homem castrado para cuidar geralmente do harém, né? Eles colocavam servos castrados. E ele era da Etiópia, o Filipe, né? Era um eunuco etíope, é assim que a Bíblia narra esse homem. E diz que Filipe veio andando, foi transportado no meio da estrada, do lado dessa carroça, e Deus falou com ele para ele seguir a carroça. E ele começa a caminhar junto com essa corte, né? E o homem estava lendo. E o que você está lendo? Acho que era Isaías, se não me engano, que ele estava lendo. E aí, você entende o que você está lendo? Não tem ninguém para me explicar. Aí, Felipe, eu posso te explicar. Então sobe aqui. Subiu a bordo, explicou, narrou o evangelho, Jesus nasceu, cresceu, fez milagres, morreu, ressuscitou ao 3º dia e vai voltar. Aí o homem fala para ele, então eu posso ser batizado? Se tem água, pode. Desceram, pararam a carroça onde estava lá, desceu, foi batizado e depois Felipe foi de novo transportado para o lugar onde estava. Esse é o Felipe, um dos 12. Bartolomeu, que também em alguns relatos é chamado de Natanael, né? Provavelmente Bartolomeu é também Bar, né? Inicial de filho de. Provavelmente Natanael, filho de Ptolomeu. Por isso Bartolomeu, tá? Ele foi evangelizado pelo Filipe, né? Por esse mesmo Filipe aí que evangelizou o eunuco também. Então, o Filipe na série The Chosen, né? Eu ando falando bastante de The Chosen, que eu gosto bastante. É um arquiteto, né? Diz o Evangelho conta que quando Jesus se encontrou com Bartolomeu, né? Porque o que acontece? Filipe evangelizou, era amigo de Bartolomeu, evangelizou ele e ele vai querer conhecer Jesus. E quando ele chega para conhecer Jesus, Jesus diz para ele assim: eis aqui um verdadeiro israelita. Na série The Chosen ele era um arquiteto. E aí Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita. E aí ele fala: mas de onde que você me conhece? Jesus diz: antes que você chegasse, eu te vi debaixo da figueira. Na série The Chosen eles fazem uma cena debaixo da figueira em que ele está chorando, muito entristecido por causa de uma situação que aconteceu com ele na série, né? Mas dá pra gente entender essa figura também que Jesus usa, da figueira, como uma figura de justiça, tá? Porque no judaísmo a figura da figueira é a figura da autojustificação, da justificação pela lei. Você vai encontrar isso, por exemplo, em Adão e Eva.
Quando eles pecam, eles fazem aventais para si com folhas de figueira. Então a figueira ela fala de uma justificação própria, enquanto que a videira, via de regra, né, você vai encontrar figueira e videira muito na Bíblia, essas duas figuras, a videira fala de uma justificação pela graça, porque é de onde vem o vinho, da ceia e tudo mais, né? Então você vai encontrar essas duas figuras frequentemente. Então Bartolomeu ou Natanael, né, era um homem muito rígido na observação das leis judaicas. E provavelmente era isso que Jesus quis dizer quando falou, eu te vi debaixo da figueira. E aí o homem acreditou, creu nele, ele entendeu aquela figura que Jesus estava usando. Depois diz Tomé, né? Tomé foi aquele que tocou na ferida de Jesus depois da ressurreição e creu. Aí Tomé é chamado de Tomé o crente, porque ele creu de verdade, né? Mateus era o publicano, né? Cobrador de impostos, como eu disse semana passada. Os cobradores de impostos eram traidores do povo de Israel, pessoas que cobravam impostos para os estrangeiros opressores, que eram os romanos, né? Então, Mateus não era muito bem visto pela maioria dos judeus, né? Apesar dele ser judeu também, ele fazia gol contra, né? Jogava no time dos romanos. Depois vem o Tiago Menor, que é filho de Alfeu e também filho de Maria. A Maria é aquela que, junto com Maria Madalena, né, e Salomé, queriam embalsamar o corpo de Jesus para a crucificação, depois da crucificação, né? Toda aquela história que a gente conhece, que depois, quando elas contam para os discípulos que testemunharam a ressurreição, eles não acreditam. Mesmo essas 3 mulheres, né? O testemunho de mulheres não era muito bem aceito naquele momento, né? Era uma sociedade bastante machista, né? Então, Marcos 15, 40 e 16, 1 fala dessa mulher, que é a mãe do Tiago Menor, né? Maria, esposa de Alfeu, mãe do Tiago, e que junto com a Maria Madalena e a Salomé eram as que estavam ali no momento e após a crucificação. Depois tem o Judas Tadeu, né? Que é o Judas injustiçado, né? Ele escreveu aquela epístola de Judas, né? Que é a última carta antes do Apocalipse, né? Na organização da Bíblia protestante, e frequentemente as pessoas deixam de ler esse texto achando que é o Judas o traidor, né? Mas não é o outro Judas, tá? É o Judas Tadeu. Famoso entre os católicos é o São Judas Tadeu, né? Depois tem o Simão Zelota, né? Que não é o Simão Pedro. O Simão Zelota ou Simão Cananeu, ele era membro desse grupo extremista, né? Dos Zelotes. Esse grupo era um grupo que assassinava romanos, tá? Ele era ele era o primeiro inimigo dos publicanos, do Mateus. Era o Simão Zelota. E junto tinha o traidor, né? O Judas Iscariotes, que também era zelota. Então você tinha 2 zelotas e um cobrador de impostos. 4 pescadores, mais o Tiago Menor e o Tadeu, que a gente não sabe a profissão, e Tomé. E mais o Natanael, que na série é arquiteto, mas o texto não diz nada dele ser arquiteto, e Felipe. Esses eram os 12. Era um grupo muito plural. O que dá pra gente entender é que era um grupo plural, tanto em status social, tinha pessoa com muita posse, pessoa com pouca posse, pessoa trabalhador braçal, pessoa que lidava com dinheiro, e em termos ideológicos também, variado, profissões variadas, né? Idades muito provavelmente bem variadas também. Aparentemente, pelo que a gente tem no relato e pelo tempo de vida depois da crucificação, João era muito jovem nesse momento aqui. Provavelmente João não tinha 18 anos ainda quando foi recrutado como um dos 12, né? Até você vai achar alguns episódios em que Jesus trata ele meio como criança, pega no colo em alguns momentos, coisas desse tipo. Na última ceia ele está deitado no ombro de Jesus, né? Então esse tipo de situação dá a entender que talvez o João fosse realmente uma criança nesse momento aqui, até no momento que ele vai escrever o Apocalipse, quase 100 anos depois de Cristo, né? Vamos dizer que Jesus começou seu ministério aos 30, se Jesus começou o ministério aos 30 e ele tinha, sei lá, 15 anos, lá na frente, quando ele morre na ilha de Patmos, ele tem por volta de 85, né? Então, eu não sou muito bom de conta, mas acho que é isso, né? Então era um grupo bastante heterogêneo, né? Bastante misturado, e faixas de idade diferentes, status social diferente, profissão diferente, ideologia diferente.
Agora, isso, logo depois de enumerar esses discípulos que nos dá essa lição, Jesus começa a instruí-los. E ele fala, primeiro ele diz, comecem pelos perdidos de Israel. Isso tem algumas implicações, sabe? A primeira implicação que eu vejo é que a aliança de Deus com Abraão não se rompeu. Ela ainda era vigente, ainda é vigente. A aliança que eu estou falando é lá de Gênesis 12, tá? Gênesis 12, 3 diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa aliança que Deus fez com Abraão estava vigente. Então ele iria começar o seu trabalho por aqueles que faziam parte da descendência de Abraão. E o papel dos descendentes de Abraão é abençoar todas as famílias da terra, certo? Foi isso que a gente acabou de ler em Gênesis 12, 3. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, não era para o judeu se achar melhor do que os outros por serem o povo escolhido de Deus, mas sim eles exercerem o seu papel missionário, abençoando as famílias da terra. Então, Isaías 52, 7, tem um dos textos que eu mais repito, porque eu gosto muito dele, diz como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz as boas novas de paz e salvação, e que o Deus de Israel reina. Então, ou em outras versões vai dizer que faz ouvir a paz, que anunciam o bem e que diz a Sião, teu Deus reina. Né? Então, paz, bem e salvação. É o tripé de anúncios que o evangelho deveria levar. Paz, bem e salvação. Se o evangelho não está levando paz, está levando conflito, não é o evangelho de Jesus. Se o evangelho não está levando bem, está levando mal, não é o evangelho de Jesus. Se o evangelho está levando condenação, não está levando salvação, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é paz, bem e salvação. Né? Então, o papel dos judeus era anunciar o reino. Então, eles deveriam ser alcançados para que eles também multiplicassem essa mensagem, certo? Evangelizassem. Também porque Deus é poderoso para trazer os judeus de volta, certo? Então, se uma vez eles se dispersaram, e Jesus vai dizer que eles são as ovelhas perdidas da casa de Israel, então, ou seja, eles o rejeitaram, João 1 vai dizer isso, né? Eles o rejeitaram, mas Deus é poderoso para trazer eles de volta. Paulo escreveu aos Romanos 11, verso 23, e se o povo de Israel abandonar a sua incredulidade, será enxertado novamente. Ele está imaginando a família de Deus, a igreja, como uma planta, certo? Na qual nós fomos enxertados e o povo de Israel foi cortado. Mas Deus é poderoso para enxertá-lo novamente, pois Deus tem o poder para enxertá-los de volta na árvore. É Romanos 11, 23. Agora tem um outro aspecto que é de uma ordem muito mais prática, que o evangelho começa pelos próximos e depois alcança os distantes. É um processo normal. Jesus começa das redondezas de onde ele morava e depois ele vai expandindo o seu ministério até chegar a Jerusalém, que é uma terra mais distante. Um exemplo disso é o que Jesus diz para os seus discípulos na sua instrução em Atos 1:8, que narra a ascensão de Jesus, né? O fim do evangelho de Lucas e o início de Atos, na verdade, é o mesmo livro, certo? Ele só foi dividido em 2 tomos por causa do tamanho do pergaminho, né? Então você tem evangelho escrito por Lucas e depois Atos também escrito por Lucas. É a continuação do mesmo livro. Um está narrando os atos de Jesus e o outro o que aconteceu depois que Jesus foi crucificado. Os 2 provavelmente foram escritos de uma vez. Ele não escreveu um livro, enviou e depois escreveu outro. Muito provavelmente Lucas escreveu tudo de uma vez só, em cima das pesquisas que ele fez, porque ele não é contemporâneo desses fatos, né? Ele é alcançado depois. Atos 1:8, Jesus diz assim: vocês receberão o poder do Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, está falando de onde eles estavam naquele momento, Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Então ele começa da proximidade ali das redondezas e ele vai ampliando, certo? E por fim Jesus vai dizer
que o reino está próximo, né? E aí existe uma confusão muito frequente da gente achar que ele está próximo no sentido de tempo, que está chegando. Não é, tá? Não é próximo no sentido de tempo, mas sim próximo no sentido de espaço, tá? O reino de Deus se manifesta na vizinhança, no próximo. Então, quando diz assim, digam que o reino de Deus está próximo, quer dizer, digam que o reino de Deus está aqui, perto de vocês. Não significa que está chegando o tempo do reino de Deus, porque esse Jesus diz que já chegou, né? Então, o reino já chegou, porém, ele está aqui, do seu lado. Ele está próximo. Então, reforça essa ideia do evangelho ser pregado para quem está perto e cada vez ele escalando para mais longe. Então, era natural que os judeus começassem pelos seus irmãos judeus. Bom, depois Jesus vai descrever o serviço que eles teriam que fazer, né? Que vai dizer, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça o que vocês receberam de graça. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou cobre, não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Em cima dessa ideia, pessoal, a gente consegue entender que, primeiro, o serviço cristão é um serviço orientado a todos. Doentes, mortos, endemoniados, fosse quem fosse. Independente dessa pessoa se arrepender, ser da nossa igreja, frequentar as nossas reuniões, o nosso compromisso é servir a quem quer que esteja passando necessidade. Pode ser de outra religião, pode ser de outro país, pode ser uma pessoa que eu julgo ela o maior pecador da terra, não importa. O serviço cristão é para todos. Segundo aspecto, o serviço cristão é gratuito, tá? De graça recebesses, de graça dais. Então, a gente recebe o perdão de Deus de graça e a gente retribui esse perdão servindo o próximo. A gente não consegue retribuir o perdão de Deus para Deus, certo? Porque Deus não pode ser servido em nada. Ele não precisa de nada. Como é que eu retribuo a graça que Deus me deu? Servindo o meu próximo. Então, não é motivo de orgulho nenhum quando a gente abençoa alguém, presta uma assistência a alguém que está precisando. Isso é uma forma que nós entendemos, tá? Com base nesse texto também, de retribuir aquilo que o Senhor fez por nós sem pedir nada. Sem que a gente merecesse, sem que a gente tivesse menor condição de retribuir, né? Então, nós estamos aqui para servir a todos gratuitamente e, terceiro, não visando o sustento. O texto vai dizer para não levarem dinheiro, né? Não levar coisas extras, e vai dizer que digno é o trabalhador do seu sustento. Quem trabalha merece. Quem trabalha merece receber. Os discípulos deveriam trabalhar pelo seu sustento, a fim deles não serem pesados para quem eles estavam servindo. Você imagina, você vai abençoar uma mulher viúva que perdeu o filho. Você vai lá e ressuscita o filho da mulher. E depois pega o dinheiro dela para você. Vê se isso faz sentido. Óbvio que não. Trabalhe, receba seu dinheiro e abençoe a mulher viúva, né, que perdeu o filho. E existem alguns casos desses na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, né? Paulo é um exemplo clássico, né, do que a gente chama de fazedor de tenda, né? Não sei se vocês são habituados com essa expressão. Fazedor de tenda é uma pessoa bivocacionada, é uma pessoa que ela trabalha num ministério cristão, né? Mas que ela não tira o seu sustento do ministério cristão. O seu sustento vem de uma atividade, seja ela qual for. Paulo tinha. O maior teólogo de todos os tempos, né? Paulo. Não recebia um centavo da igreja. Ele fabricava tendas, né? E ele se sustentava dessa forma. 2 Coríntios 12, 14, diz, ele toca nesse assunto, escrevendo aos Coríntios, né? Ele diz, agora irei visitá-los pela terceira vez. Você sabe que a 2 Coríntios não é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Ele escreveu outras cartas antes, né? Pelo menos mais uma antes e parece que uma depois. Pelo menos 4 cartas a gente sabe que existiram entre Paulo e os Coríntios. 2 delas estão na Bíblia. E a gente achou. As outras a gente não achou. Não temos cópias. Agora irei visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês. Olha o que ele está dizendo. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos
não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Algumas pessoas vêm me perguntar sobre ministério pastoral, eu costumo responder isso. Esteja pronto a abrir mão do que você tem. Porque um pastor não deveria ser sustentado pela sua igreja. Pelo contrário, ele deveria ter para doar. Porque não é o filho quem ajunta a riqueza para o pai. É o pai que ajunta a riqueza para o filho. Se sua intenção é servir, então sirva também com as suas finanças, né? Então, Paulo dá exemplo disso e Jesus fala disso aqui na comissão dos 12. Bom, concluindo aqui, e a gente já vai para a nossa pergunta clássica, né? Nossa missão como discípulos de Jesus não está condicionada a uma instituição, um cargo, uma remuneração ou qualquer tipo de reconhecimento humano. Porque foi Jesus quem nos chamou e nos enviou. Então, o nosso compromisso é com Ele. E essa é uma responsabilidade que Jesus atribuiu a todos aqueles que o seguem. A gente vai continuar estudando esse texto nas próximas semanas e eu espero muito que vocês entendam isso, que isso alcance o coração de vocês. Que o serviço para Deus não é privilégio de poucos. O serviço para Deus é para todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor. Ele mesmo diz aos 12, não é o servo maior que o seu Senhor, né? Ele mesmo diz aos 12, entre vocês eu sou como que serve. E ele os convida também a servir. Então, cada um de nós que estamos nessa reunião aqui, fomos de certa forma chamados e enviados. Fomos chamados para ouvir ao Mestre e enviados para multiplicar essa mensagem. Então, é serviço nosso, como igreja, independente de qualquer carteirinha de membro, curso, estrelinha, patente, qualquer coisa que seja. É uma responsabilidade de todos nós e nós vamos prestar conta dessa responsabilidade. Cada um de nós. Não adianta chegar lá no Jesus final e falar assim, então Deus, mas é que eu não era pastor, né? Então eu não precisava pregar, não precisava abençoar ninguém, não precisava curar ninguém, não precisava abençoar, me preocupar com as finanças de ninguém. Mas, sim, nós devemos nos preocupar sim, porque o Senhor Jesus nos comissionou a isso. E partindo então para a nossa pergunta, que é o momento da gente participar mais ativamente aqui, todo mundo ajudar de alguma forma, a gente construir uma coisa juntos. A pergunta é a seguinte: se os discípulos, pelo que a gente leu aqui, tinham que começar pelos seus conterrâneos, que eram judeus, certo? E a gente? Por onde é que a gente deve começar a servir, pregar, curar, purificar leproso e tudo mais? Quem seria o nosso primeiro alvo? Jesus não disse para eles que era para eles servirem só os judeus, tá? Era para eles primeiro irem para os judeus. Depois eles seriam testemunhas, como lá em Atos 1 que a gente leu, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então eles iriam ampliar esse horizonte, mas eles deveriam primeiro começar entre os seus irmãos judeus. Para a gente, quem seriam esses irmãos judeus? Por onde é que a gente deveria começar? E aí, pode abrir o microfone, participar, dar a sua opinião. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira e você viu que eu termino ela fazendo uma provocação e alguma pergunta. Então, no final dessa reunião, a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo.
Essas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas através da plataforma Zoom. Enquanto isso, você pode ter acesso através desse link aqui à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e neste link aqui se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Tchau, tchau.